Olá amigos, Anderson de Souza, terapeuta sistêmico. Hoje o nosso papo é sobre uma armadilha mental, é a armadilha do e se. Nós passamos por dificuldades, às vezes dificuldades bem pesadas, bem intensas, e a nossa mente tende a buscar um caminho para lidar com aquilo que está acontecendo, né? Pode ser uma perda, pode ser uma decepção, uma desilusão, uma frustração grande, ou seja, qualquer nível de sofrimento que o ser humano possa experimentar. Eu estou falando assim de uma maneira geral. Pode ser uma doença sua ou de uma pessoa próxima, enfim, todos os sofrimentos a gente vai querer atravessar, a gente vai querer superar. Essa é a tendência natural do ser humano. E é bom que seja assim, né? O problema é que, às vezes, a mente, ao invés de facilitar essa travessia, ela prega umas peças por conta de hábitos velhos, hábitos condicionados. E um deles é justamente esse e se. E se tivesse sido diferente? E se tivesse acontecido dessa outra forma? E se eu tivesse feito de uma outra forma? Se tal pessoa tivesse agido de outra maneira? Então, esse e se que vai sendo produzido pelo nosso processo mental, ele nada mais faz do que cravar a pessoa mais fundo, de uma maneira mais intensa, no sofrimento que está acontecendo no momento presente. E ele, de fato, não existe. Isso é uma ilusão que a mente cria. Porque se já aconteceu, se eu já estou sofrendo alguns efeitos, seja porque eu plantei algo que eu estava consciente, ou se aconteceu algo que está fora até do meu entendimento, que está fora do meu controle total, não importa. Se já aconteceu, não há o que fazer, a não ser observar o que pode ser feito no sentido de transmutar aquilo. Tem coisas que você não pode nem transmutar. Você só precisa aceitar e atravessar. Só, né? Não é fácil fazer isso. Mas quando a mente fica presa no e se tivesse sido diferente, aí fica muito mais difícil. Então, recentemente, conversando com uma pessoa querida, ela estava relatando uma situação muito difícil e ela trouxe com muita ênfase no discurso esse termo e essa percepção, né? Jogando para o passado e imaginando como teria sido se fosse diferente, e isso só aumenta a dor, só faz com que a dor fique mais difícil de ser suportada. E isso é uma armadilha mental, e a ideia desse pequeno e singelo áudio é trazer uma lucidez e uma reflexão sobre isso, porque isso é uma tendência da mente. Então, é muito possível que você já tenha feito, ou que vá fazer um dia, se não tiver alerta, ou que alguma pessoa próxima a você esteja passando por isso. Então, como sempre, a ideia é a gente refletir, compartilhar o áudio se fizer sentido e evitar cair nessas armadilhas que atrapalham o nosso processo de evolução. Se eu estou sofrendo, se eu estou passando por um momento muito difícil, existe um outro norte de pensamento, que é o norte de entender que aquele processo ele está ali por um propósito. Mesmo que eu não saiba qual é ainda. Mas, em geral, tem um grande propósito na nossa história, que isso nos iguala como seres humanos, que é o propósito de evoluir. E evoluir envolve crescer, é meio óbvio, é uma redundância quase. Evoluir envolve crescer, expandir a consciência, aumentar a sua força interna, aliás, até passando pelos desafios da vida, pelas dificuldades. Então, mesmo que você ainda não esteja vendo especificamente o propósito que o seu sofrimento está trazendo, numa visão ampla, saiba que ele está ali para te aprimorar, para te desenvolver. E lá na frente, você vai entender com mais clareza de que maneira você precisava desse desenvolvimento, de que maneira você precisava dessa força. E isso é uma experiência que quase todos nós temos, mas às vezes a gente esquece de ter passado por um sofrimento lá atrás
que na época foi punk, foi duro, foi agudo, mas que com o passar do tempo aquilo se revelou um amadurecimento, um ganho de força, um ganho de potência, para que você pudesse lidar com outras questões. Então é assim que funciona a vida. Às vezes o sofrimento é inevitável e a melhor maneira de lidar com ele é dessa forma, procurando enxergar o propósito e entendendo que a gente está num processo de amadurecimento contínuo. Claro que esse assunto não se esgota aqui com um pequeno áudio, mas é uma reflexão e fica aí o convite. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.